Esse é o primeiro episódio que a gente grava depois de ter o primeiro episódio tendo vida própria, solto no mundo. E eu não vou Exato, até negar que me porque. surpreendeu muito. Não vou negar que, assim, eu postei no meu Instagram falando que tínhamos um podcast com muita vergonha de, de dizer para o mundo isso. Não nego. Feliz pela gente, mas eu sou bem, para não dizer low profile, eu sou bem discreto nas redes sociais. E foi ótimo, o que foi muito bonito ouvir muita gente querida vindo conversar sobre. Queria saber como é que foi para você, assim, porque para mim foi uma grata surpresa. Meu irmão, foi muito bom porque bom, a insegurança ela existe, né? Obviamente, quando você se expõe na forma como a gente está se expondo e propondo certos temas, é natural. E assim, eu sempre me questiono: isso interessa para outras pessoas? Isso é uma coisa relevante a ser compartilhada? Até que ponto essa conversa privada ela é de fato expandida? Dentro até das questões que a gente comentou em alguns dos episódios, né? O 1 e no 2, da questão de privilégio e tal. Quanto isso toca pessoas, no geral? Mas a surpresa foi muito boa e foi muito gratificante ver que pessoas de tribos diferentes, vamos colocar assim, se sentiram de alguma forma tocadas pelo que a gente trouxe, pelas reflexões, pelos pontos. Reflexões parece uma coisa um pouco erudita, mas assim, pelo que a gente tentou pôr na mesa aqui, né? Pelo quebra-cabeça que tenta ser montado. E assim, é isso, até dizendo de tribos diferentes, pessoas diferentes vieram com perspectivas muito diferentes uma da outra. Assim, foi uma coisa, então você é sobre isso, ou é sobre aquilo. E eu até hoje não sei dizer sobre o que que é, e eu acho que a graça é meio sobre isso mesmo. A graça é não definir, na verdade, né? Porque não tem uma definição. Inclusive, o Spotify colocou aí que a gente é de autoajuda, é tudo que a gente não é. Tudo que a gente não é autoajuda. Então, nos ajude a entender que não é uma autoajuda. Talvez seja um pouco para nós até encontrar um pouco questões internas que nos ajudam a certas coisas, mas de toda forma, não. Não definir é talvez a definição mais precisa. Ele pode ser mil coisas. Esse bate-papo aqui, o Dois Caras Nus, pode ser mil coisas e a gente sabe o que ele não é. O que ele é fica em aberto. Cada hora vai mudar, e a gente vai descobrindo, ou não, vai só confundindo. Exato. Mas uma A gente. pergunta que ficou para mim, que aí é isso, nessa de eu pensar o que tinha sido, qual que será? Era a minha perspectiva do último episódio. Eu fiquei pensando, e você, continua na livraria ou não? Não. Livraria acabou o contrato, agora no último dia 31. É uma constante. É engraçado isso, engraçado um modo de dizer, no sentido, você está sempre numa busca de quase sobrevivência, né? Como que você se mantém, como que você. Da onde vem recurso, da onde que você se encontra também num bem-estar, porque o trabalho não pode ser só, pelo menos tem situações que a gente precisa do recurso para se manter realmente a sobrevivência. Mas assim, a longo prazo é muito maçante, é um sacrifício, assim. Então, em que ponto você encontra algum tipo de conexão e entender o propósito com que você está fazendo para que não seja aquele negócio tão pesado? Então, eu já vinha passando por isso e estou passando agora de forma ainda mais intensa. Como é que eu encontro agora uma nova colocação que eu possa realmente, porque possa realmente me sentir bem? Porque eu interrompi o ciclo na livraria. Foi necessária a interrupção. Em alguns momentos é necessário e tem prazo de validade. Por mais que fosse um trabalho ali que me dava certos tipos de prazer, tem um momento em que você precisa cortar. Eu já estava pensando nisso há algum tempo, mas não tinha o contexto exatamente perfeito para cortar, mas mesmo assim, às vezes a gente tem que cortar. Tem até um amigo que eu estava comentando, ele falou assim, cara, não é no sentido religioso, mas às vezes você dá o passo para frente, o passo avante, e Deus coloca o pavimento, né? Coloca o piso, o chão. E é meio que isso, você não tem o piso, você não tem a condição ideal, mas o universo, tudo e tal, às vezes cria as condições para você que deu aquele start, deu aquele ponto de início, né?
E Enfim. até Mas você falou. em breve teremos notícias e compartilharemos com os ouvintes. Ouvintes é pretencioso, hein? Mas temos ouvintes. E quando você traz essa ideia de dar o passo para frente, essa coisa religiosa, eu aí trazendo agora uma sequência que não é um segundo filme, mas é um terceiro, que é Indiana Jones, A Última Cruzada, que no final ele vai atrás do Santo Graal e tem de fato uma dessas de ele tem que dar o passo e aí se faz de fato a conexão para ele chegar na sala onde tem um templário guardando o Graal para a última grande prova de sabedoria. Eu acho que é o passo da fé mesmo, assim, e o que quer que seja essa fé, de acreditar que vem coisa boa por aí. A fé tá no acreditar para mim. A fé tá no acreditar, ela não tá numa religião, ela não tá num. Bom, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que acredita e tudo e tal, que existe algo que rege o universo, mas não tem nome, não tem, enfim, não tem uma doutrina, um dogma, e não te diz o que é. Eu acredito muito mais em uma coisa compartilhada, inclusive de reflexões sobre o que é que seja que organiza tudo isso. E vibrações, e energias e tudo e tal. Você pode dar o nome que quiser, né? Cada um de nós pode intitular como quiser. Mas E é você, isso mesmo. e você compartilha uma boa experiência com um cineasta, para dizer o mínimo, assim, né? Que isso ficou comigo Cara, também. sim, essa foi uma das coisas que mais tocou, né, as pessoas no geral que vieram falar com a gente. Inclusive, mandar um beijão para Paula, que foi uma das apoiadoras desse podcast. A Heloísa e a Paula são duas mulheres maravilhosas que apoiaram muito esse podcast e nos ajudaram, inclusive, compartilhando com amigos. Foi uma coisa que tocou algumas das pessoas, essa questão do cineasta, até porque é engraçado porque eu não contei muito do que aconteceu ali, e até ficou na minha cabeça um pouco mastigando ali, né? A experiência foi muito interessante porque em um dado momento eu tinha que parar ali de atendê-los, né? Ele, a esposa e tal, ia atender outra pessoa, mas eu sempre voltava. E nessa que eu fui e voltei, que eu já tinha compartilhado, que eu tinha trabalhado com documentários e tal, ele vira para mim e fala assim: Mas você tá aqui hoje, né? Trabalhando e tal, na livraria? Eu falei: Tô bem, tá tudo jóia e tal, né? Beleza. Aí nessa, interrompe, volta, não sei o que, ele sempre ali naquela mesma posição. Andador, na mão direita a filmadora e tudo. Inclusive, ele deu um play na filmadora. A nossa conversa foi gravada por ele. Isso é uma coisa interessante, inclusive. Ele vira para mim e fala: Olha, mas não desiste do cinema, não. Isso mexeu comigo de um jeito, mas de um jeito. Sabe quando você arrepia do cabelo até a unha, assim? Até os pelinhos do pé ali. Eu fiquei completamente tocado pelo que ele falou, pela forma, pelo conteúdo, pela frase simples. Ele falou: Não desiste do cinema. E, obviamente, que é uma coisa que sempre está ali presente, esse negócio do cinema, documentário, uma coisa que eu gosto muito de fazer e quero voltar de fato a fazer, a atuar e tudo. Mas ficou. E aí fiquei pensando, por que me tocou tanto? Porque, claro, tem o conteúdo que me liga aquilo, mas tem também uma coisa que é o meu privilégio de atenção a um senhor. Cara, ele tinha 80 e lá vai pedrada, mas tranquilamente. Tava bem velhinho, assim. E tinha também uma coisa assim, pô, eu tava no meu trabalho. E ao mesmo tempo eu tava abrindo mão de um certo dedicação, de certa atenção para o trabalho para uma coisa minha pessoal. E o que isso tem a ver com a reflexão do que me tocou? Porque é o tempo de atenção, é o tempo que você dedica a alguém para ouvir, para aprender algo, para trocar. E tá tão raro isso no nosso dia a dia. A gente está tão frenético, e tão corrido, e tão sempre. Não é de hoje, de muitos anos. E aí é o privilégio da atenção que você dedica ao outro, o outro dedica a você. É essa famigerada troca. E tá na questão de uma suspensão de tempo, que eu acho que determinados eventos na nossa sociedade também permitem essa questão de uma suspensão do tempo. Eu não estava muito preocupado com o entorno. Por mais que eu tivesse umas interrupções ali com aquele senhor cineasta, eu ia e voltava e tal, eu estava ali dedicando, nutrindo aquela relação.
sem me ligar muito com o tempo que eu estava gastando, entre aspas, gastando com essa pessoa. Eu vejo que a gente está se aproximando do carnaval. O carnaval é o que é, porque você esquece do relógio, você esquece do tempo. Existe ali uma suspensão do tempo. É o privilégio que você escolhe de dedicar do seu tempo, da sua atenção, da sua energia para o que está acontecendo ali. E você não sabe se o bloco vai atrasar, se não vai atrasar, a hora que vai terminar. Quem determina se vai terminar muitas vezes é a chuva. Não é um fator do tipo, às 10h45 eu tenho que estar na avenida tal, não sei o que lá, cruzamento com a praça Y. Não existe. Então, você deixa o tempo em suspenso. Você nunca sabe muito bem a hora que vai estar cruzando a esquina tal. Os organizadores do bloco talvez tenham que saber. Né? Inclusive a questão, né, de rua e tudo, fechar, abrir a CET, no caso de São Paulo, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego e tudo. Mas, no geral, o folião, que é um termo maravilhoso, folião, né? É muito bonito. É muito bom. O folião, ele não tá nem aí para a questão do tempo. Do tempo que eu digo quantos minutos você está gastando ali. O tempo é dinheiro. Não tá em voga Não ali. cabe. Não cabe. Então, justamente o carnaval é o que é porque ele impõe uma suspensão de tempo, na minha visão. Você pode discordar de mim completamente, meu querido. Quando você estava no meio da frase, eu pensei em outro verbo, na verdade. Eu pensei que ele escapa do tempo. E a gente gosta de falar muito do tempo, de várias coisas sobre tempo, assim. Mas realmente, eu acho que a gente trouxe isso já nos episódios anteriores, de realmente ter a não percepção do tempo, porque talvez nós sejamos o tempo. E nós somos a manifestação do tempo. A gente manifesta, essa nossa idade, essa invenção é uma marcação de tempo. Mas tá na hora, tá no tempo da vinheta. A gente já está chegando, já avançando como um grande bloco de carnaval que vai tomando a rua principal. Porém, sim, temos a nossa vinheta carnavalesca de uma música que toca os corações de muitos dos foliões no Brasil e no mundo, porque essa música não é uma música brasileira, mas ganhou espaço no Brasil por uma releitura e tudo, uma tradução. Daqui a pouco a gente conta mais sobre. Roda a vinheta, hein? Produção. Mãos ao alto. Que momento. Quanto Muito que essa bom. música nos acompanhou em blocos e memórias, né? Nossa, ativei várias aqui enquanto Cara, estava fazendo essa. eu pensei em vários, mas assim, antes da gente falar de quando a gente compartilhou Banda Eva, diga seu nome, por favor. Felipe Cerezer, muito prazer, meu querido Felipe. Pessota. Estamos aqui mais uma vez neste E numa encontro semanal que toda quarta-feira nos encontramos aqui. Toda quarta-feira é um episódio novo de Dois Caras Nus. Isso é importante de ser dito, certo? E nessa falta de definição, a gente pode dizer que Dois Caras Nus hoje é um bloco que passa na sua rua sem você ter pedido por isso. Exatamente. E tem sempre aquela pessoa com a mangueira ali jogando Perfeito. água. É isso, vai explicar isso para um gringo. Não dá, não dá. Que pena, assim, que pena deve ser não ser brasileiro. E uma coisa que eu acho válido a gente compartilhar, e principalmente eu e você juntos,
E aí você fala, eu pensei no cineasta agora, que o carnaval é esse lugar do encontro, o encontro com a rua, com uma esquina. É isso, quando você falou, quando começou a cantar a Banda Eva, na minha cabeça vieram cruzamentos, e vieram caminhões-pipa, e vieram a gente se abaixando e testando o joelho já, porque geralmente a gente ouve numa segunda de carnaval, então sábado e domingo já desgastou de certa forma um pouco o folião, o sapato do folião, o tênis do folião, com certeza. Mas já pulando para terça-feira de carnaval, que a gente compartilhou uma vez, porque de fato a nossa amizade começa numa bancada de jornalismo, mas ela se estreita de uma forma, digamos, de um bloco de carnaval espremido contra o cordão da banda, Sim. Muito bom. A gente compartilhou o carnaval em São Paulo. E a gente sabe muito bem como as ruas de São Paulo não foram feitas para pessoas, mas para os carros. E existe um esforço gigantesco mesmo da gestão de que as ruas estejam cada vez mais ocupadas ou mais privatizadas nesse sentido do carnaval mesmo. Com E estar na certeza. rua é, de fato, assim, falando de 2026, está tendo uma complicação gigantesca de organizar, de liberação por parte da prefeitura de blocos de carnaval. É uma escolha política de fato. E o carnaval, por si só, é um grito dos mais políticos do mundo, assim, eu acho. Essa coisa de colocar o corpo na rua, de se fantasiar como você bem entender, é aquela coisa que talvez nos 4 dias as pessoas se permitam ser um pouco fora da caixinha que elas não são. E será que a gente está se fantasiando no carnaval ou na vida fora do carnaval? Será que essa roupa a gente não está performando no dia a dia? Eu gosto particularmente muito disso, de uma espontaneidade de estar na rua e de você fazer a curva e de encontrar alguém, e aí no dia seguinte se encontra a mesma pessoa e vocês são melhores amigos. Já falando um pouco de alguns momentos de pré-carnavais que eu estou vivendo em São Paulo já em 2026. Cara, isso é louco, porque você conheceu ele também. Teve o primeiro carnaval que a gente compartilhou de fato, talvez vou dar um passo atrás assim, eu estava num momento complicado amorosamente. Felipe Cerezer falou assim, então bora pro carnaval, é nós. E a gente foi. A gente foi num bloco de carnaval terça-feira, que era muito cedo, começava numa praça em São Paulo, e eu cheguei antes que todo mundo. Ali, não vou entregar o horário, mas era cedo, as padarias não estavam abertas, mas a cerveja e a bebida alcoólica já estava tendo seus adeptos. O pesado estava presente. Exato. Eu estava com sede, porque faz calor, né? Pedi uma bebida e sozinho chegou um outro cara. E depois chegou Felipe Cerezer. E ficamos os três, depois chegou mais pessoas, mais conhecidos. Nós compartilhamos um bloco com um desconhecido que se formou ali. Que E também assim, estava sozinho, esse que é um ponto. Também estava sozinho. Então foi uma união de pessoas um pouco sozinhas, né? sim, Que é própria do movimento do carnaval. e agora eu encontro ele em todo o carnaval, todo ano. Sério. Eu Você está encontrei ele no falando, final de semana você está passada, falando, você tá falando do Gustavo. do Gustavo. Grande Gustavo. E assim, eu fui para um bloco recentemente, tava no Uber, porque eu ia chegar atrasado, se eu pegasse o metrô, eu ia perder o começo do bloco. Falei, deixa eu pegar o Uber logo, me entrega logo ali na frente de onde está a concentração. E indo pro bloco, no Uber, eu falei assim, eu vou encontrar o Gustavo. Eu falei, eu tive certeza ali. Falei para e não deu outro. Quando eu encontrei, eu falei assim, eu sabia que eu ia te encontrar. Que E o mais legal, legal. curioso é que isso, na primeira vez que a gente encontrou ele, foi em 2023. Foi, foi. Eu não sabia o nome dele, não trocamos contato. E aí eu encontrei ele em 24, em 25 e em 26. E, enfim, em 24, a gente trocou contato. Eu postei uma foto com ele no Instagram, sem saber que o nome dele. E aí, quando ele falou assim, olha eu aí. E a gente estava numa ladeira, num cruzamento, o bloco descendo, todo mundo sorrindo. E eu acho, eu nunca esqueço também, acho que foi nesse carnaval,
foi nesse carnaval também. Tinha uma pessoa, uma menina de Portugal, que ela estava assim, maravilhada com o carnaval. E aí eu falei muito assim, é meio tá aberto com qualquer coisa que você vai ver quando virar esquina, você não sabe. E Ela aí comentou isso. eu Ela falou falei, ela falou isso. assim, meu, o que que você vê Ah, tanta graça no carnaval, não sei o quê, é muita confusão esse caos. Eu falei, é meio isso, você vai virar esquina sem saber o que você vai encontrar. E totalmente. isso, sei lá, eu tô falando muito, né, mas eu vou seguir mais um pouco assim, porque por muito tempo eu fui do adepto ao ar-condicionado do carro ou do trabalho, e no carnaval você tá suando o suor do outro ali. É um Sim, contato com o corpo desse jeito que é meio raro pensando num lugar que permite tanto conforto quanto São Paulo. não, eu concordo. Bom, não para concordar é ótimo, né? Eu acho essa frase espetacular. Não, mas não, sim. Eu concordo, bom, totalmente. Eu acho que a gente compartilha de muitas ideias assim, e principalmente de como isso bate na gente. Para mim pega muito o que a gente está falando aqui precisa ser dito, né? A gente está falando do carnaval de rua. É totalmente diferente. Quando eu menciono onde eu estou morando sobre o carnaval, o pessoal tem aquela imagem do que se faz visto, né? Do que se quer ser visto na televisão, que são os grandes, as apoteoses da Sapucaí, do Rio de Janeiro e o Sambódromo de São Paulo, aquele negócio. Malemar tem um boneco de Olinda ali que passa aqui a colar. A gente está falando da expressão mais popular do que é essa festa popular. Então, isso tá tão enraizado, pelo menos em mim, assim, de um jeito que eu hoje chego perto desse mês em que estamos, de fevereiro, e tem uma parte que não se entende, assim. Tem uma parte que, para mim, tá rolando um vazio, assim, surreal. Um absurdo, assim, dentro... Não é só a questão climática, não é só a questão da distância física, a questão de que esse mês, em alguns anos, até março, né, em fevereiro, como foi o ano passado, se eu não estou enganado, ele prevê certos tipos de vivência de espaço público que eu não vou ter, entendeu? Não sei se eu consegui explicar, mas é uma ausência assim, de algo que é muito importante, quase que porque assim, eu frequento bloco de carnaval desde que eu tinha por volta dos 11 anos. Na minha cidade, a gloriosa, magnânima Jundiaí, que vou ser sempre um defensor assíduo. É... E dali, depois ir para São Paulo e descobrir o carnaval de rua de São Paulo, que é muito diferente também de qualquer carnaval de quem vai estar ouvindo a gente aqui e tal. Não vamos entrar no mérito melhor ou pior, diferente, é bonito que seja diferente, mas é uma coisa que passou a fazer muito parte para mim. Depois do Carnaval de Jundiaí, o Carnaval de São Paulo, os blocos, que a gente também vai sempre nos mesmos, precisa ser dito isso, que a gente é fiel aos blocos, né? Um ou outro ano explora um ou outro, mas tem aquele sempre na segunda-feira, tem aquele sempre na terça. O sábado é um pouco um negócio, aquele vai ser bom. E é uma ausência, assim, é uma ausência de uma vivência de coletivo que, por mais que eu viva hoje num contexto muito mais coletivo e num lugar em que a cidade é muito mais feita para o pedestre e para uma cidade à medida do ser humano e feita para o corpo humano, ela não me possibilita uma vivência de corpo humano que o carnaval me possibilita. Então é engraçado até. Será que a gente vive o carnaval de uma forma tão intensa porque as nossas cidades são pensadas também para carro e não para gente? Não sei. Talvez não. Talvez seria inclusive mais intenso se fosse pensada para a pessoa. Mas é uma coisa também a ser colocada, talvez. Eu fico pensando numa relação. Eu te ouvindo, eu pensei muito nesse sentido, assim. Recentemente teve o Boi da Macuca, que desfilou pelo centro de São Paulo e também pelo centro do Rio de Janeiro, um bloco de Olinda, tradicionalíssimo. Pela primeira vez eles saíram de Olinda, que é esse berço do carnaval, de blocos centenários. Fico pensando com aquelas ruas estreitas, não foram tão pensadas para carro, é para topar o aperto,
E eu fiquei pensando mais nisso de que eu tenho a impressão, eu posso falar exclusivamente sobre mim, mas percebendo foliões, meu grupo de amigos, pessoas que frequentam o mesmo espaço, porque você acaba vendo as mesmas pessoas, as pessoas anseiam cada vez mais pelo carnaval. E cada vez mais cedo. É um desejo por, tipo, esquenta, por favor, faça verão, faça calor, para a gente já ter o gostinho do carnaval. Que bom que vai ser em fevereiro, mas uma pena que não vai ser em março, senão teria um pré-carnaval mais longo. Mas eu concordo muito com isso que você está falando, que tem, numa sociedade cada vez mais ansiosa, uma ansiedade para que o carnaval ocorra. Que é meio isso que você está falando. No sentido de, cara, será que talvez a rotina não está tão maçante ou tão opressora que a gente não precisa desse momento para desopilar? Será que a gente não precisa fugir mesmo do carro ou do que quer que seja para estar na rua com o corpo ali? Eu acho de uma beleza ímpar. E aí ocupar espaço público, a rua, ou uma posição que a gente não está muito familiarizada. Eu concordo muito com isso que você está falando. Eu acho que sim. Tem aquela máxima, quanto mais complicado está o mundo, eu até estava separando aqui uma frase que eu quero ler em algum momento, que faz sentido. Quanto mais complicado está o mundo, mais tem que comemorar o carnaval. Com certeza. É o clichê da música, né? Botar o bloco na rua, colocar o corpo na rua, porque é o suor do outro, é outro contato consigo, assim. Para mim, alguém que trabalhou por um tempo em períodos, em espaços com ar-condicionado, permitiu o suor do carnaval. Eu acho que é uma coisa, é uma escolha, que é isso. A gente transpira no transporte público não por escolha, mas aí quando você vai para a rua para aproveitar, para se desconectar do desconforto, porque ali vai estar apertado, você vai andar para uma direção que talvez você não queira, você vai se separar do seu amigo, mas, enfim, muita história boa, já compartilhei algumas com o Felipe Cerezer. A gente faz sempre um aquecimento, né? Porque você não pode entrar no jogo sem estar um pouco aquecido. Então a gente compartilha um pouco o nosso momento de encontro prévio da gravação de cada um dos episódios. A partir desse momento a gente vai também definindo, porque esse é um podcast que não tem roteiro, não tem nem um pouco de roteiro. A gente vem com algumas ideias e joga um pouco na mesa e vai tentando encaixar numa coisa extremamente descontraída, e acho que quem acompanhou tá aqui nesse terceiro episódio pode já ter sentido um pouquinho disso. E a gente vinha falando no começo, não tem definição, né? Não tem muito... A ideia é uma não ideia quase, é quase uma coisa... Uma coisa. Quase uma... sei lá. Eu acho curioso que a gente tenta, mesmo respondendo que a gente não quer dar uma definição, a gente continua buscando ela. E eu acho que é meio sobre isso mesmo. Eu acho que isso é a história da vida de qualquer pessoa, né? A gente tenta se identificar ou entender momentos, mudanças e tudo, e como é que eu me identifico nesse contexto novo, quem sou eu, o que que eu gosto de fazer, o que que eu não sei o quê, mas você está negando uma definição, uma caixa, mas sempre buscando alguma coisa a qual se inserir de alguma maneira. Porque como é que você explica isso também? Te perguntar, tá, o podcast é sobre o quê? Você fala o quê? Ah, é uma conversa minha, eu falo, é uma conversa minha com meu amigo, É isso. sobre o que a gente tem vivido, vivenciado e compartilhado, a gente relembra de história, tudo e tal, e joga, põe na mesa um pouco, e a partir disso é como um desenrolar do que eu jogo para ele devolve para mim uma outra coisa. E a partir disso também, por meio das reflexões e do que as pessoas têm trazido, né, quem tem ouvido, a gente também vai construindo e pensando outras coisas. Inclusive, a gente tinha pensado, né, dividir em 2 blocos e tudo, vamos fazer uma coisa um pouco mais esquematizada, e não aconteceu. Como um bloco de carnaval, desorganização completa. O bom, cara, aí eu vou dar uma romantizada. Esse não é o bloco do eu sozinho, esse é o bloco de nós dois juntos, assim. Eu acho mesmo. E é isso, por mais que ele esteja distante, eu sempre te contemplo mesmo no carnaval, porque
as inúmeras músicas que a gente já compartilhou, elas são tocadas. E eu me seguro para não gravar todas e te mandar, para não fazer passar vontade e para também não ficar dando bobeira com o celular na rua. Isso é uma questão, né? Isso realmente é uma questão. Uma questão que eu perdi um pouco, por bem, né? E que bom, dessa preocupação com o celular e tal. Estava até refletindo sobre esses dias. Mas não mande tantos áudios, porque realmente não é simples estar longe dos amigos, e especialmente neste momento que, para mim, diz tanto da conexão com as pessoas, da conexão com o espaço público, que novamente a gente tem tanta dificuldade nas cidades grandes do Brasil, até nas pequenas, de se sentir seguro, de ocupar o espaço público, de viver a praça, né? De fazer a nossa vida na praça, de desfrutar disso. Então, falar com você sobre o carnaval é quase uma vivência um pouco por osmose desse carnaval. Eu sinto pelo menos assim. Então, mesmo não vivendo o carnaval, eu desejo para você um excelente carnaval. E não só a você, mas a todo mundo que está ouvindo a gente. Aproveitem com chuva, sem chuva, com suor, cerveja ou não, do jeito que for. Curta muito, que é um momento especial demais. Respeitem um ao outro e vamos curtir, vamos ser felizes. Bom carnaval para É todo mundo. isso. É o clássico não é não, respeitar o outro, o coleguinha do lado e curtir o carnaval da melhor forma possível. Bom carnaval. Boa semana. Quarta-feira tem mais um episódio, quarta-feira de cinzas. Quero trazer a promessa de citação. Luiz Antônio Simas, para um podcast da Ilustríssima em 2020. Ele fala assim: o carnaval é o Brasil que deu errado, porque o Brasil, como Estado-nação, foi projetado para excluir, foi projetado para concentrar renda, desarticular sentidos de vida e aniquilar as culturas não brancas. Esse Brasil, como Estado-nação, deu certo, mas a brasilidade é o que pode fazer esse Brasil dar errado. E o carnaval é a vitória da brasilidade sobre o Brasil. É a construção do sentido coletivo de vida. É a reconstrução de uma ideia de encanto diante do mundo, para lidar contra a aniquilação que esse desencanto traz. É a vitória do corpo sobre a morte. Fade out ficou bom, hein? Ficou.